Shalom, shalom. Então aqui estamos nós. Vamos dar continuidade aí ao que falávamos sobre Justino e mais especificamente nós vamos trazer a questão de como ele falou para os judeus, seus argumentos contra os judeus, né? Nós acabamos de falar no vídeo anterior sobre os argumentos deles para os pagãos, ou seja, trazendo a explicação das escrituras hebraicas de uma forma que dê uma importância universal, cósmica, que envolve todo mundo e não especificamente Israel, né? Então ele combate essa ideia de que um pagão podia achar que aquilo não tem nada a ver com ele, né? Então ele vem trazer a importância cósmica, universal da história do Eterno, né? Então vamos lá. Ainda falando sobre a estrutura, né, para as escrituras de Israel. Estamos falando de Justino ainda. Lembra que ele ainda trata do cânon como sendo as próprias escrituras hebraicas. Ainda no tempo de Justino ainda não tinha sido inserido o Novo Testamento como cânon, né? Com certeza as cartas circulavam, eles conheciam, mas não fazia parte do cânon ainda, oficialmente falando. Então, para este grupo de oponentes, no caso os judeus, Justino escreve o maior diálogo apologético contra um certo judeu chamado Trifão, né? Seu diálogo com Trifão tem a intenção de registrar uma conversa de 2 dias, com um teor diferente do que foi feito nas apologias, né? O teor era diferente, porque o propósito era diferente. Então o seu interlocutor compartilha a ideia de que Deus é aquele que, com mão forte e braço estendido, guiou seus antepassados para fora da terra do Egito. A missão de Justino, então, é demonstrar que o mesmo Deus atuou por meio de Jesus Cristo e que desde então o Deus de Israel é encontrado na igreja ao invés de entre os judeus. Entendeu? Então Justino vai trabalhar essa questão. Ele vai dizer que esse mesmo Deus que tira o povo do Egito, ele atua agora por meio de Jesus, né? E agora ele é encontrado na igreja, não mais em Israel. Então Justino faz isso tratando um tema secundário das apologias, como centro, né? Perdão, de novo, digitação errada aí, não tive tempo de revisar esses detalhes. Justino faz isso tratando um tema secundário das apologias, ou seja, aquilo que ele já tratou anteriormente, né, com foco mais nos pagãos, o que era secundário lá, agora ele vai tornar mais central, porque está falando da história com os judeus e ele está fazendo a sua apologia contra os judeus, né, que são as escrituras hebraicas. As escrituras hebraicas em si, para ele, é secundário. Então, as escrituras hebraicas apontam para além de si mesmas em cada ponto, para Cristo e a igreja, o novo Israel espiritual. A história de Deus com Israel para ele é meramente um episódio passageiro dentro dos propósitos da criação, que são universais e espirituais por natureza. Então, essa história com Israel ela é passageira e né, dentro dos propósitos da criação. E esses propósitos, sim, são universais e espirituais por natureza. Cristo, portanto, encerra essa relação transitória de Deus com os descendentes físicos de Abraão e inicia a relação permanente de Deus com a igreja, a comunidade espiritual de salvação. A partir de então, o Deus de Israel se encontra com o verdadeiro Israel espiritual. Como Salvador da humanidade, Cristo introduz uma eterna e final lei e uma aliança resistente, duradoura, para a salvação de todos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a lei anterior era passageira e que a aliança anterior também não era resistente, não era permanente. E não se aplicava a todos, né? Na verdade, ele mesmo é a própria nova aliança e nova lei. Então, o próprio Cristo é essa aliança. Ele em si é essa aliança e essa lei. A lei incorporada por Cristo reúne preceitos
que Deus reconhece como eternos e aplicáveis a qualquer nacionalidade. Isso corresponde ao que tem sido universal, natural e eternamente feito por todos os justos de todas as eras. A história da salvação será concluída na segunda vinda de Cristo, um evento ao qual Justino dá bastante ênfase. Cristo então julgará todos os homens de acordo com o que eles creram e se viveram conforme seus princípios. Essa história se encerra então quando os seguidores de Cristo alcançam o fim que Deus previu para Adão. Então, esse primeiro plano estabelece o contexto no qual Justino interpreta o equilíbrio das escrituras hebraicas e, sobretudo, sobre como Deus lida com os descendentes físicos de Abraão. Ele não trata essa parte da história como simplesmente alegórica, mas a trata de uma maneira histórica. Mas insiste que essa história nunca possuiu significância salvífica em si mesma. Essa relação com os judeus serviu apenas para restringir a particular maldade dos judeus. Propósito este que mostra sua pecaminosidade incomum, ou seja, um aspecto dessa relação do Eterno com Israel, registrado nas Escrituras, é simplesmente porque eles eram um povo de uma maldade particular, que precisava ser restringida. Né? Uma pecaminosidade incomum. E o outro aspecto, né, dessa relação era uma prefiguração de Cristo. Propósito esse que se encerra com a encarnação. Ou seja, toda essa história com Israel era só uma figura, era só um símbolo de Cristo. Né? E quando acontece a encarnação, esse propósito acaba, obviamente. A forma como Justino entende a relação de Deus com os judeus fica clara na forma como ele considera a lei mosaica. Foi o primeiro cristão a introduzir uma divisão em 3 partes da mesma. Então, o Justino foi o primeiro cristão a trazer dividir a lei em 3 categorias, né? Leis que apontam para a vida de Cristo e a comunidade espiritual da salvação. Leis ordenadas conforme a dureza do coração dos judeus. E leis boas por natureza, aplicáveis a todos os tempos, em todos os tempos. Ou seja, tem 3 categorias de leis, né? As primeiras leis são só para apontar a vinda de Cristo, né, e a igreja. Outro tipo de lei é por causa dessa dureza do coração de Israel, então tinha que ter algumas leis para isso também. E leis que são assim, aplicáveis para todo mundo em todos os tempos, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, são, né, que a gente chamou de lei moral, né? A Páscoa, por exemplo, prefigura Cristo, enquanto a circuncisão prefigura a circuncisão espiritual de Cristo, de quem crê nele. Justino diz que estes exemplos, na verdade, poderiam se estender indefinidamente. Na verdade, defende que todos os mandamentos mosaicos podem ser interpretados como tipos, símbolos e profecias de Cristo e da Igreja. A circuncisão teria servido para que pudessem somente eles sofrer as aflições por causa daqueles que crucificaram a Cristo, já que esta seria a única coisa que os distingue fisicamente de outros homens. Então, referindo-se a Bar Corba, a revolta de Bar Corba, quando os soldados romanos identificavam os judeus por meio da circuncisão para abatê-los, Justino transforma assim o sinal da eleição em um sinal de auxílio ao extermínio. Entenderam esse ponto aqui? A circuncisão serviu para que somente eles sofressem as aflições por terem sido aqueles que crucificaram a Cristo. E isso seria um sinal na carne, né? Então, não o sofrimento da circuncisão em si, né? A dor da circuncisão em si, mas por quê? Apontando para a revolta de Bar Corba, né, os soldados de Roma identificavam os judeus por meio da circuncisão. Ele olhava lá, aquele ali é judeu. Então Justino diz que serviu só para isso. Então esse sinal, que era um símbolo da aliança de Deus com Israel, na interpretação de Justino, é simplesmente para facilitar o sacrifício deles, né, ajudar a eles a serem exterminados no futuro.
A terceira parte da lei são preceitos éticos de significância universal e eterna, conhecida por todos por natureza. Cristo dá um fim às demais partes da lei, sendo a lei de Cristo superior à lei cerimonial dos judeus em todos os aspectos. É eterna, universal e sobretudo espiritual, e interna ao invés de meramente física e externa. Justino finaliza seu diálogo, solicita a Trifon que reconheça que a antiga lei se tornara obsoleta, que reconheça também a nulidade da descendência física de Abraão e se una à igreja espiritual. Então, ele faz essa solicitação a Trifon, para ele reconhecer que a lei antiga acabou e que o fato de ser descendente de Abraão, fisicamente falando, é um fato nulo, é uma coisa que não tem significância nenhuma, e pede para que ele se una à igreja espiritual, o Veros Israel. A estrutura interpretativa de Justino no diálogo organiza as escrituras em uma unidade narrativa que sustenta o pensamento de que a vontade universal e permanente de Deus só pode ser completada em uma comunidade espiritual como a igreja. Até coerente. Parece. Se a vontade do Eterno é universal e permanente, então essa vontade só pode ser completada nessa comunidade espiritual, não numa comunidade temporária, que no caso a comunidade espiritual seria a igreja. O propósito salvífico, o propósito da salvação, só pode ser considerado de maneira transitória em uma família carnal, como os judeus. Esta perspectiva é que vem sendo chamada de supersessionismo econômico, porque fundamenta a transitoriedade de Israel no centro da vontade redentiva de Deus. Ou seja, essa relação salvífica do Eterno com essa família carnal só pode ser algo transitório, não pode ser algo eterno, duradouro, permanente. É algo que tinha um tempo só, determinado. E aí entra a questão do supersessionismo econômico, que fundamenta essa transitoriedade de Israel na vontade redentiva do Eterno, nos planos do Eterno como Redentor, na obra dele como Redentor. O supersessionismo econômico de Justino, por sua vez, configura um estágio para sua afirmativa de supersessionismo punitivo. Lembra que a gente explicou lá no começo sobre os tipos de supersessionismo, que o supersessionismo punitivo ele vem como desenvolvimento do econômico. Porque os judeus pecaminosamente rejeitaram a Cristo, Deus os rejeitou e os puniu por isso. A rejeição dos judeus não representa nenhuma dificuldade teológica para Justino, já que a salvação, quando fala que rejeição dos judeus, não está falando dos judeus rejeitarem a Cristo, está falando de Deus rejeitar eles. Então essa rejeição dos judeus, para ele não tem problema teológico nenhum, porque a salvação de Deus para o mundo foi fixada diretamente neles. Porque já que a salvação de Deus para o mundo não foi, está errado aqui, fixada diretamente neles, mas apenas em Cristo e na verdadeira Israel espiritual. A forma, tem uma citação aqui de Rowan Greer, a forma como o Antigo Testamento funciona para Justino é, em geral, a forma que continua a funcionar para a grande igreja de Irineu e do terceiro século e, na verdade, para todo o período patrístico. Então, encerramos aqui nossos comentários sobre Justino Marte, no vídeo anterior sobre sua apologia contra os pagãos, e aqui estamos encerrando sua apologia sobre os judeus, contra os judeus. Que o Eterno continue abençoando vocês. Shalom, shalom, e até a próxima. No próximo vídeo vamos ver, com a ajuda do Eterno, sobre Irineu de Leão e sua argumentação contra os gnósticos. Um abraço, até a próxima.